crianças que antes de falar papai e mamãe conseguem recitar o alfabeto, contar números, demonstrar um interesse fora do comum pela leitura. São as crianças hiperléxicas. A hiperlexia é uma síndrome em que meninos e meninas apresentam uma habilidade preciosa para ler palavras, muito além do que seria esperado para essa fase da vida, e um intenso fascínio por números e letras. Em contrapartida, a hiperlexia provoca dificuldade de desenvolvimento de outras habilidades, como falar e se relacionar em grupo, se confundindo com o autismo. Hoje, a hiperlexia é o tema do nosso almanaque. No Natal, o meu marido foi se exibir, ele lê, não sei o quê, pegou um jornal, ele leu a frase inteira, com 2 anos e meio, limpo, rápido. Só que ele só falou mesmo depois dos 7 anos, ele nunca conseguiu se comunicar. Gustavo tem 14 anos e abre o maior sorriso quando o assunto é leitura. Gustavo, o que você gosta de fazer quando você está em casa? Quando em casa? Gosta de ler? Gosto de ler? É. Gosta? Gosto. Eu acho que eu não sei ainda o tanto que ele sabe. Ele deve saber muito mais do que eu acho que ele sabe. Vamos dizer, agora ele está estudando o corpo humano, porque ele ganhou uma enciclopédia de DVDs sobre o corpo humano. Até então, ele me fez comprar, me deixou quase doida, porque tinha acabado, sobre os Jogos Olímpicos. E ele sabe tudo sobre Olimpíadas, sabe? Então, ele decorou tudo sobre Olimpíadas, estudou sobre Olimpíadas. E daí ele estava, olha lá, ele tem uma fascinação, assim, por tudo que é jogo. Vera Flash é a mãe de Gustavo. Ouviu dos médicos brasileiros que o filho era autista, mas o diagnóstico não foi suficiente para esclarecer a incrível habilidade de Gustavo para memorizar qualquer informação que tivesse acesso. Foi nos Estados Unidos que ela descobriu o que era a hiperlexia. Hoje, Vera é uma estudiosa do assunto e faz parte da Associação Americana de Hiperlexia. Vera, como é que você descobriu que o Gustavo era uma criança fora dos padrões comuns? O Gustavo tinha 2 anos de idade quando ele não falava e aquilo estava assustando já, porque desde 1 ano e pouco que ele começou a assustar que não falava, mas o comportamento dele era um comportamento normal, de uma criança normal. Só que ele não conseguia se comunicar, não conseguia falar nada, quer dizer, não falava como toda criança da idade dele já tive. Botei ele num jardim para ver se ele tivesse contato com outras crianças da idade dele. Ele começava, ele sempre teve um comportamento diferente no jardim, porque ele andava, ele era mais hiperativo, andava de um lado para o outro, mas não comunicava igual as outras crianças. Gostava muito de desenhar. Ele já naquela época já puxava folhas e folhas de papel, daqueles papel de desenho, e ele era um menino diferente, assim. Daí, quando eu vi que ele não conversava de jeito nenhum, começou a assustar, fui procurar médico aqui no Brasil, e quando ele estava com 3 anos, mais ou menos, 4, foi que realmente eu fui num neuropediatra e ele falou: seu filho é autista. E foi um susto. Foi um susto. Toda mãe que tem um filho autista, porque você sempre ouviu falar do autismo, mas o que é o autismo? Ninguém nunca, vamos dizer, eu nunca procurei, sabia que era criança que não se comunicava, não sei o quê, mas eu nunca sabia especificamente o que era o autismo. Foi daí que eu fui estudar o autismo. E o que você descobriu? E daí eu descobri que o autismo não era o autismo a doença, é uma linha de comportamento cheia de síndromes dentro, porque o diagnóstico do autismo, até em livros médicos, vamos dizer, o que o Gustavo tem é a hiperlexia que fica dentro do espectro de comportamento autista, né? Então tem milhões de síndromes. Uma das síndromes é a hiperlexia, como tem outras. E fui lendo sobre pessoas adultas que eram autistas e conseguiram sair do autismo. Eu disse, meu Deus, mas se ele é só autista, ele é alguma coisa a mais ou a menos, ele é alguma coisa a mais. Foi quando eu fui para os Estados Unidos conseguir o diagnóstico dele, porque eu não fiquei contente com os médicos daqui. Aí nos Estados Unidos, o que você descobriu nos Estados Unidos? Que ele era uma criança, depois de 1 semana de exames, que não acusaram nada, os exames daqui não foram aceitos lá, fizemos tudo de novo, 1 semana de exames, não acusa nada, o autismo não acusa cerebralmente nada, tá entendendo? Mas eu descobri que ele era uma criança hiperléxica, né?
que é exatamente o que eu falei, fica dentro desse espectro de comportamento autista. Existem características que mostram, por exemplo, que as crianças hiperléxicas não gostam de mudança de rotina. Não. Quer dizer, você teve que adaptar também a sua vida. Mas eu sempre fiz ele participar de uma vida normal. Nunca deixei de levá-lo a nada e sempre fiz questão que ele participasse do social nosso do dia a dia. Todo final de semana no clube, toda a vida no meio de todo mundo. E se as pessoas, quem olha não sabe que ele tem um problema. Então, que gracinha. Daí, se tinha um barulho diferente, eles tampam o ouvido, eles não gostam de barulho. Até se acostumarem com o ambiente, eles aceitam o ambiente de volta. Vamos dizer, se no clube tivesse um samba, uma coisa, ele tampava o ouvido até acostumar. Daí, quando acostumasse, ele já conhecia o pessoal, ficava até amigo do pessoal. E isso ajudou muito no desenvolvimento do Gustavo, muito. E quando eu consegui para ele uma escola, até a 4ª série, que deu para ele uma infraestrutura grande, deu para ele um aceitamento grande, um aceitamento social grande, porque ele ia de manhã com a condução, eu não levava de propósito, ele ia para a condução, chegava na escola, ele sem se comunicar, mas o pessoal já sabia, tomava conta da chegada, os amigos dividiam tudo, era uma escola normal, montessoriana, com 7 alunos, não mais que isso numa sala. Então essa escola que eu botei, só tinha crianças deficientes. O que aconteceu? Como ele é um aprendedor visual, que tudo que ele vê, ele pega e grava, eu tive que tirar o Gustavo porque ele começou a regredir. Ele começou a imitar o deficiente. As crianças que tinham mais deficiência chamavam mais atenção. Vamos dizer, a síndrome de Down, que são crianças muito doces, muito perto do normal, ele se dava bem, tudo, mas ele queria ser, a criança com mais deficiência chamava a atenção dele e ele queria imitar. Então aquilo regrediu ele muito, daí tem que tirar, é complicado. E hoje o Gustavo estuda? Não, o Gustavo hoje está sem aula de escola, assim, ele faz... porque não tem. Ele tem o tempo ele inteiro, tem cultura geral imensa, ele precisa de um social de todo dia. O Gustavo faz a fonoaudióloga, o Gustavo faz a natação, e o Gustavo precisa agora, eu vou botar ele talvez num curso de computação gráfica, eu quero ver se eu procuro para ele uma coisa que já vá automaticamente vendo se dá um embasamento para ele conseguir se profissionalizar, para ele poder crescer. Conseguiu, porque eles são capazes. O médico americano falou comigo que dentro do centro hospitalar lá de Cleveland, que tinha uma pessoa que provavelmente há muitos anos atrás era uma criança hiperléxica. Os hiperléxicos conseguem memorizar facilmente, mas têm dificuldade em responder as perguntas com porquê, quem, quando. Como é que você faz para dar conta dessa dificuldade? Eles têm uma dificuldade imensa de se comunicar de modo geral. E as perguntas quem, quando, como, essas perguntas do dia a dia, do diário, assim, para eles são muito difíceis, tem que ser uma coisa muito trabalhada. Para isso que eles precisam de fono. Eu não acreditava em fono até eu precisar da fono. A fono é uma base disso tudo. E eles têm que ler compreendendo o que estão lendo. Porque o Gustavo, ele lia tudo, desde os 2 anos até os 7, 8, ele não sabia o que ele lia, não entendia. Ele começou a realmente entender, eu acho, a partir dos 10, com compreensão. Ele decorava tudo, mas ele não sabia o que ele estava falando. Ele lia sem compreensão. Renata Mouzinho é professora da Faculdade de Medicina do curso de Fonoaudiologia da UFRJ. Morou 2 anos na França, onde fez uma dissertação na área de autismo. Fez mestrado e doutorado em linguística e cuida do Gustavo desde que ele tinha 7 anos. E que tipo de comportamento o Gustavo apresentava quando ele chegou até você? O Gustavo era uma criança que ainda não falava, mas ele lia alto. E era muito agitado, porque a falta da linguagem deixa a pessoa mais agitada, às vezes mais irritadiça, porque não consegue se comunicar, não consegue se expressar. E ele começou a falar, na verdade, baseado na própria escrita. Eu comecei a tentar fazer com que a escrita dele tivesse uma função, porque não tinha. Escrevia muitas coisas sem função nenhuma, que ele tinha visto em algum lugar
no papel, trocava de papel, escrevia mais e essa escrita passou a ter um significado. E a partir do momento que tem um significado, ela tem uma função. Então ele começou a ler as coisas que ele escrevia, que tinham um significado, e passou a poder se comunicar através da linguagem oral. Ele é um menino trabalhado. O autista, ele não se comunica, ele não quer nem que você chegue perto. Tanto que no começo, para ele levar para dentista, para cortar cabelo, era inviável, sabe? Então ele não é tímido, ele é uma criança autista trabalhada. Então ele já quer se comunicar, ele é até demais. Então, como ele tinha dificuldade de se comunicar, no começo ele conseguiu se comunicar através de decorar coisas, como qual é o seu nome, porque ele sabe que vai vir uma resposta, meu nome é fulano, e o seu? Para ele ter uma resposta, porque eles não conseguem fazer diálogo. É muito difícil para eles fazer. Eles têm uma informação imensa, mas não conseguem quase passar isso. Doutor, como explicar esse fascínio das crianças com hiperlexia pelas letras, pelas palavras e números? Na realidade, Luciana, não dá para explicar ainda nos dias de hoje. Realmente, essa terminologia hiperlexia, ela é considerada como um sintoma, na realidade, não é como um diagnóstico fechado. A hiperlexia seria, assim, esse fascínio pelas crianças, de algumas crianças pela leitura, são crianças que têm facilidade em ler, em decodificar algumas palavras, sem a compreensão delas. Não só isso, existe uma tríade sintomática que faz-se pensar na questão da dislexia. A criança também cursa com uma dificuldade na interação social, ela tem dificuldade de interagir com os iguais, com os amiguinhos, ela tem dificuldade de interagir com as pessoas de uma maneira geral, ela tem também uma dificuldade no processamento da linguagem oral, algumas às vezes até não falam, e também essa capacidade grande de leitura, de ler algumas palavras, de fascínio pelas letras e números. Não se sabe exatamente ainda se isso fica guardado em algum lugar. O que se sabe é que elas conseguem ler com idades muito tenras ainda, com 2 anos, são crianças que começam a ler, mas não conseguem dar uma compreensão àquilo, né? Fazer com que aquilo seja compreendido daquela forma. Então, às vezes decoram, leem outdoors, leem rótulos, e com idades de 1 ano e 8 meses, 2 anos, 3 anos por aí, impressionam bastante as pessoas. Pois é, uma característica que fascina qualquer pai, né? O filho aprender a ler muito cedo. E como detectar que essa característica mais adiante pode vir a ser um problema? Você levantou uma coisa muito importante que bate com essa questão atual agora da competitividade escolar, do apressamento infantil, né, das escolas que oferecem mais oportunidades em relação ao saber. Temos que tomar muito cuidado realmente, porque esses diagnósticos são diagnósticos exclusivamente clínicos. Nós não temos ainda exames complementares que sejam fidedignos ao diagnóstico. Então, são baseados em critérios clínicos. E quando a criança, numa idade ainda de 2 anos, por exemplo, começa a ler, realmente alguns pais podem confundir com superdotados, não só pais como alguns terapeutas,